O Conexão RS de hoje recebe o professor de administração, Camilo Bórnia, o professor de economia, vamos primeiro com o professor Camilo, aí já está mostrando todo mundo, agora sim, professor Camilo, professor de economia Cássio Moreira, o jornalista Astomiro Romais e o diretor-geral da Ubra TV, o professor Walter Kuchenbecker. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então, né? Em depoimento na Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, o, abre aspas, vermelho, preso por suspeita de hackear centenas de autoridades, afirmou ter dado ao jornalista Glenn Greenwald acesso a informações capturadas do aplicativo Telegram. E é sobre este caso que a gente abre o programa. No último Conexão RS, nossos convidados aqui, no último Conexão Debate, na verdade, que realizamos em junho deste ano, o assunto principal do programa foi o vazamento destas conversas entre o ministro Sérgio Moro, na época juiz, e o procurador da República, Deltan Dallagnol, publicados pelo site The Intercept Brasil. Agora o noticiário ainda colhe os desdobramentos desse caso, com as prisões dos suspeitos de invadir, né, os celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, procuradores da Lava Jato, entre outros. Como vocês analisam esses últimos acontecimentos envolvendo esse caso? A gente tem aí as questões sobre a legalidade dessas conversas, se elas podem ser aproveitadas de alguma forma, ou por serem configurados como um crime, essas escutas, se isso tem algum tipo de aproveitamento. E aí se discute também o conteúdo. O que vocês acreditam? Isso fortalece a Operação Lava Jato, coloca o ministro numa situação difícil e vamos lembrar depois que o presidente também teve o seu celular hackeado, segundo a Polícia Federal. Por favor, vamos começar com quem? Professor Walter Kuchenbecker, as honras da casa. Pois não, vamos lá. Eu gostaria de, sinceramente, estar debatendo um outro assunto já aqui, mas é o assunto da bola da vez ainda, né? Mesmo que tenha se passado aí, digamos, quase 60 dias, nós discutimos isso há um mês atrás. Sim. Né? E ele parece que não se esgota, né? De toda forma, eu acho que é um assunto também delicado e necessário que seja trazido a público, enfim, porque pelo problema em si que ele representa, né? Eu vejo assim que apesar de que a sociedade, mais de uma vez, já validou a Lava Jato. Parece que isso está a consenso, quer dizer, a continuidade e as ações que a Lava Jato fizeram foram validadas pela sociedade e a sociedade quer que isso continue. Por outro lado, a sociedade também quer cada vez mais, e esse é um indicativo que a gente percebe, um rigor no cumprimento das leis. E quando assuntos como esses, que de alguma forma geram uma transgressão da legalidade, isso pode e gera toda essa polêmica aí, né? Mas eu acho que ela precisa, de fato, ser esclarecido. Não é uma questão que a gente pode minimizar, de certa forma, porque ela se impõe, né? E claro que a gente gostaria de estar trazendo temas muito mais relevantes do ponto de vista do desenvolvimento, do progresso, de agendas positivas para esse governo, mas, enfim, a gente está aí debatendo uma questão de um vazamento, enfim. E por isso que eu acho que, de toda forma, ele precisa ser esclarecido. Isso sim, eu acho que esse é o recado. Tomara que a palavra, acho que é bem essa, né? Porque eu me lembro assim de um conselho, muitos sabem que as coisas a gente tem que pegar, jogar na parede para ver o que gruda, né? Então nós estamos num momento que a gente não sabe ainda o que gruda, o que de fato não gruda, né? Porque é toda uma fumaça que se criou em cima da efervescência do episódio, que a gente tem versões, né? Os fatos, enfim, ainda não estão claros, né? Existem muitas versões, então acho que é tempo de aguardar para que os fatos efetivamente venham. Qual versão gruda, é isso, professor? Exatamente, é o que de fato está acontecendo, né? Porque agora existe uma série de interesses políticos de tudo quanto é parte, né? Para que isso seja assim, para que seja assado, enfim, se cometeu-se uma ilegalidade e se essa ilegalidade suposta dos hackers, se isso invalida o conteúdo daquilo que efetivamente está dentro do pacote, né? Acho que essa é a questão, para mim, primordial. Não adianta a gente ficar fazendo marola em cima da questão do, foi legal ou não foi legal? Tá, ok, isso é uma parte. Foi legal ou não foi legal? Mas qual o conteúdo que está neste pacote?
aquilo que se alguém rouba alguma coisa na minha casa, acho que até o Moisés Mendes que usa esse exemplo, né? Alguém rouba um pacote na minha casa, eu preciso procurar quem efetivamente efetivou esse roubo, né? Mas eu preciso ver também o conteúdo do que foi roubado, né? O que tem dentro daquela caixinha. Então, acho que esse é o segundo momento que nós devemos progredir para isso, para ver efetivamente quem roubou, se roubou, né, deve ser punido por isso, né, e qual o conteúdo desse roubo também. Acho que é a segunda etapa primordial nesse processo. Professor Camilo? Mais do que a questão política, o que me preocupa, porque a questão política vai passar, de um jeito ou de outro, mas me preocupa que a gente está discutindo em cima de uma violação de direito de comunicação, de privacidade das pessoas. Isso não pode ser expandido, não pode passar além disso e quem fez deve ser punido. Para mim, a maior contribuição do Glynn foi denunciar a violação de direito à privacidade. É claro que eu não estou referendando qualquer atitude ilícita a partir disso. O que eu acho que essa operação pode acabar fazendo é tendo acesso, de fato, àquilo que eles tiveram acesso para verificar se aquilo que o The Intercept anunciou, de fato, é verdade. Porque existem também suspeitas que a transcrição foi feita de forma a induzir, né, um tipo de opinião. Isso que a gente não sabe. Algum tipo de edição. Tá? Algum tipo, exatamente, uma edição que mudasse os fatos, né? Ou que daqui a pouco encadeasse as frases num contexto um pouco diferente, ou se tirou de contexto, porque às vezes, isoladamente, 2, 3 frases querem dizer uma coisa, mas dentro de um outro contexto pode significar outra completamente diferente. Então, nesse sentido, pode elucidar. Mas, ainda assim, a gente não pode achar que isso seja normal, mesmo que seja, tá, para poder zelar por algum interesse de cunho legal ou alguma coisa assim. A gente tem um direito primeiro, que é o direito à privacidade das pessoas. Eu acho que a gente não pode romper com isso sob qualquer argumento. Bom, professor Cássio. Bom, vou ao encontro do professor, o nome que é meio complicado. É verdade, é. Professor Astomiro? Astomiro, perdão. Eu concordo muito com o que o professor Astomiro falou. Eu acho que é muito cedo ainda para fazer uma análise um pouco mais substancial sobre o assunto, né? Porque tem muitas informações ainda que estão sendo checadas, etc. Mas dá para fazer uma análise em 2 aspectos. A questão legal, que eu acho que a polícia tem que investigar, enfim, qualquer hackeamento tem que ser combatido, mas a questão política também, do conteúdo, né? O conteúdo, na minha opinião, é gravíssimo e ele aponta uma má contribuição à Operação Lava Jato, que é o uso ideológico para atingir, caso confirmado, né? Para atingir objetivos políticos e uma operação que é muito salutar, muito boa para o Brasil, mas que não deveria estar estampada em nome de pessoas. É que nem a Operação Lava Jato, na minha opinião, é que nem um juiz, ou seja, quando o jogo vai bem, tu nem lembra o nome do juiz. Agora, a partir do momento que tu sabe o nome do juiz de cor e o nome do juiz começa a ser uma referência para um dos lados, a coisa não está bem ajustada, né? O juiz tem que ser isento e parcial. E a questão do vazamento, a gente já teve até o vazamento da própria conversa da ex-presidente Dilma com Lula, etc., que teve algumas partes da conversa que não deveriam ser vazadas. A gente tem um histórico de vazamentos no Brasil que tem que ser combatido, né? Mas isso não é uma coisa recente. Isso é uma coisa que tem acontecido. Ser combatido lá e aqui, né? Não aqui, lá não. Quer dizer, as coisas, acho que elas são interrelacionadas, né? Exatamente. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E é isso que a gente tem que... Porque a gente está num momento que as paixões políticas e ideológicas acabam meio que subindo a cabeça e as pessoas fazem análises meio com o fígado, né? Então, eu acho que o jornalista Glynn é um dos grandes jornalistas mundiais, extremamente renomado. Tem a questão que ele tem um casamento com alguém filiado no partido de esquerda, que traz uma certa suspeita ao posicionamento dele, mas ele é um cara extremamente renomado, né? E há a questão de um vazamento ilegal. O vazamento ilegal tem que ser combatido, as pessoas que fizeram isso têm que ser investigadas e, caso comprovadas, têm que ser punidas, mas isso nada apaga, não é uma borracha que apaga o conteúdo. E o conteúdo, se a gente for ver algumas coisas que aconteceram ao longo da Operação Lava Jato, há várias críticas à Operação Lava Jato, alguns comportamentos de alguns... Porque a gente tem que entender que a Operação Lava Jato ela é composta por pessoas. E algumas dessas pessoas, muitas vezes, acabam tendo uma visão de mundo que, às vezes, pode interferir no andamento das investigações ou tal.
Então, isso que eu acho que é a grande contribuição desses vazamentos, né? A gente dá uma luz a isso e saber o quanto foi imparcial certas investigações e quanto foi movidos por interesses políticos, partidários. Eu, particularmente, acho um erro do ministro Moro sair como juiz e aceitar um cargo de ministro do candidato que venceu. Eu acho que é uma coisa, ou seja, muito complicada. Eu acho que ele deveria permanecer na magistratura e, a partir do momento que ele sai de um posto de juiz e assume como ministro da Justiça do candidato que venceu, eu acho que é uma coisa bastante complicada. Então, eu acho que esses vazamentos vão servir para esclarecer, né? Trazer um esclarecimento a isso tudo, né? Bom, vamos acrescentar a fragilidade, né? E aqui todos falaram e lembraram de outros momentos em que autoridades foram hackeadas no Brasil, né? Ou foram vazadas conversas. E no alto escalão, de praticamente todos os poderes. Mas com uma diferença, né? Fizeram menção àquela vez que foi grampeada a conversa do presidente Lula com a Dilma. Só que, na ocasião, existia, de certa forma, uma investigação e uma autorização para tal. Aqui a gente está falando de hacker direto, sem nenhum tipo de autorização. Então, existe sim uma diferença. E que tem sido sistematizado. Parece que ontem mesmo denunciaram mais outros dois, né? Da Joyce. Nós estamos falando de 1000 pessoas, pelo menos, atacadas. São várias autoridades. É uma operação, né, em larga escala. A pergunta que fica também para a gente discutir é que quem interessa esse tipo de procedimento, né? A gente vai tentar entender se são agentes políticos identificados com partidos, se são, né, alinhamentos ideológicos. Fogo amigo. Pois é, fogo amigo também. Esse é o grande problema, porque eu acho que muito mais do que tentar esclarecer os fatos, que é um direito que nós temos como cidadãos e como sociedade, buscar a fundo o eventual culpado de ter feito a ilegalidade, está se percebendo que há sempre uma polarização muito forte, né, de grupos ideológicos. E aí se joga quase que uma nuvem de obscuridade, às vezes, em cima, quando alguém diz, não, isso aí não é tão importante assim, como se fosse algo normal. Quer dizer, diz respeito a todos nós. Desrespeito a todos nós. Posso acrescentar que essa frase do isso não é tão importante serve para os dois lados. Exatamente. Tanto para quem fala sobre o hackeamento, quanto quem fala para o conteúdo. Sobre o conteúdo. É que a diferença que eu vejo, o ponto é que isso acontece para os dois lados sistematicamente. O que ocorre é que, neste momento, a gente dispõe de recursos tecnológicos que permitem uma comunicação mais dinâmica e também dispomos de recursos tecnológicos para fazer monitoramento disso. Então, a única diferença é que vazou. Eu tenho certeza que, se fosse lá para o Mensalão, por exemplo, e se tivesse ação de hackers, ia ter conversa para os dois lados também. Algum juiz tentando condenar e eu tentando liberar. A diferença é que agora a gente sabe. Eu estou tentando imaginar agora, o professor é perito nisso, sobre transformações culturais e práticas, né, professor? Vocês já repararam nos estádios de futebol, depois que a leitura labial foi institucionalizada pelo Fantástico, por exemplo, os jogadores se comunicam assim, dessa forma, né? Ninguém mais fala abertamente dentro de campo. Como é que vai ser na política brasileira? Não vai mais se usar celular? Vamos tentar outras alternativas, como pombo-correio ou algo do tipo? Língua do P, esperando, alguma coisa. Pois eu estou tentando imaginar como é que a gente vai lidar com, professor, novas tecnologias e diálogos políticos, conversas entre autoridades. Eu acho que uma coisa boa também, me permite acrescentar outro elemento, acho que uma coisa positiva também é a questão da agilidade da própria Polícia Federal no esclarecimento dessa questão. Né? Eu digo só uma pena, eu digo, né, como cidadão, que não tem essa mesma agilidade no caso Queiroz. Né? Acha-se em Araraquara os hackeadores, mas não se acha o Queiroz no Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que voltamos à discussão nisso, né? sobre a seletividade. O que nós sabemos sobre a morte da Marielle? Prende, quem são os mandantes? Né? Por que isso não aparece? Por que a Polícia Federal não tem efetividade nesse tipo de ação? A questão dos 39 quilos de cocaína também. O que nós sabemos disso? Quer dizer, a Polícia Federal deveria dar essa satisfação também para nós, assim como dá em relação aos hackers, né? Quer dizer, para um lado sim, para o outro lado não. Quer dizer, o que está envolvido nessa problemática? Mas aí podemos acrescentar, e pergunto para vocês todos, o papel da mídia nesse... A gente tem o Intercept Brasil e a gente tem outros veículos, como o Estado de São Paulo, a Folha, enfim. Como é que vocês enxergam? Porque também tem que ver se a mídia está dando o mesmo peso, duas medidas para as abordagens. A questão que eu vejo, na minha opinião, está começando a se tornar um problema que só cresce,
esses dois lados. O Brasil é um país muito grande para ter dois lados só, né? O Brasil devia ter vários lados, vários ângulos, etc. E a gente está numa grenalização, falando que vai ter jogo hoje, mas uma grenalização que a pessoa defende um lado, ela pode até perceber que tem coisas suspeitas, erradas, mas ela continua defendendo porque ela tem que vencer o debate com o outro. E aí o irracional toma conta. As pessoas falam e às vezes para falar do Lula, do Bolsonaro e tal, chega a ficar, né, com raiva. Eu não tenho raiva do Bolsonaro, não tenho raiva do Lula, não tenho raiva do Fernando Henrique, não tenho raiva do Temer. Ou seja, eu posso ter discordâncias pontuais em alguns pontos. Só que as pessoas incorporam aquela raiva que tu começa a ver a pessoa falar. E durante até a minha tese de doutorado, eu estudei muito análise de discurso. Tu vê a pessoa falar, tu vê, esse aqui perdeu a credibilidade, porque eu sei que ele odeia o Bolsonaro, ou ele odeia o Lula. Então, para mim, perdeu a credibilidade porque dá para ver que ele tem o sentimento de ódio, de raiva, que acaba meio que cegando ele. A gente sabe que esses sentimentos, eles acabam nos cegando. Não, mas a pessoa pode discordar de forma veemente. Não, discordar, mas tu vê que aquela discordância, ela não é só uma discordância de ideias. Ela tem uma questão até pessoal com a pessoa. Tu percebe isso, é muito claro. A pessoa se transforma. O rosto dela vem uma raiva, uma coisa que é uma coisa que a gente tem que ter combate. A gente tem que combater no país. Ou seja, a gente pode ter discordâncias de pontos de vista político, econômico, mas nós somos um país, né, com brasileiros. E todos, por embora tenham um ponto de vista diferente, eles... Quer ver um exemplo que a nossa que muitas vezes traz essa polarização? O nosso presidente quer indicar o filho para embaixador dos Estados Unidos. Um absurdo. Aí alguns criticam. E esses que criticam, talvez se o Lula fosse indicar o filho dele, elogiariam. E daqui a pouco alguns que defendem criticariam se o Lula... Então, é uma coisa que chega ao irracional. Sim. Né? Então, mas nesse aspecto, professor, aí pode acrescentar é que eu tento olhar pelo lado de quem produz a notícia, quem produz a manchete. Claro. Certo? Análise de discurso, professor, as palavras têm poder. A palavra de uma manchete vai direcionar para um lado ou para o outro. Eu iria um pouco mais assim um pouco mais para frente, um pouco mais filosófico. Eu acho que a gente tem um problema que a gente não vai se livrar, que a partir do momento que a gente tem uma estrutura no país onde o Estado ele tem um papel preponderante na economia, onde ele tem a maior petroleira do Brasil, onde ele tem negócios de toda a ordem, tu acaba fazendo com que os holofotes se virem para a política e passe a ser interessante. Tu tem muito poder concentrado. Quando tu tem poder concentrado, tu acaba precisar de uma polícia federal extremamente equipada, tu tem interesse, vale a pena economicamente tu hackear, vale a pena fazer uma série de coisas transgredindo a lei e tu passa a ter, naquela estrutura política, ela passa a ser visada pelos dois lados que cada um quer tirar para o seu. Não tem nada a ver com o debate, mas se a gente tivesse uma estrutura onde o Estado se separasse da economia e não dependesse do poder político, a gente não ia estar perdendo tempo, perdendo energia e despendendo recursos nessas discussões que são completamente inócuas e que não vão produzir riqueza para absolutamente ninguém. Eu vou parar por aí porque o gancho é perfeito para o nosso próximo bloco, porque eu quero salientar que nós temos dois professores aqui, né, que vivem a academia, tem suas perspectivas, e isso é um debate, e a gente tem dois professores ligados à área econômica, né? Dois professores que entendem do assunto, que eu tenho, e já conheço os dois, eu tenho certeza que vão divergir, por exemplo, nesse ponto central sobre a participação do Estado na economia. E é o gancho perfeito para a gente debater no próximo bloco a liberação dos saques do FGTS. Será que essa medida do governo vai ajudar a aquecer a economia? Alguns setores da economia chiaram. A gente vai discutir isso no próximo bloco, então não saia daí que a gente já volta. O governo federal anunciou nesta semana mudanças na política para o FGTS e das cotas do fundo PIS/PASEP. Com a medida, o Planalto pretende aquecer a economia. E aí, gente? Como vocês encaram esse movimento do governo na economia? Vai de fato aquecer ou é apenas um paliativo? Daqui a pouco a situação não anda ou dá o famoso 2 passos para trás? Eu quero dizer que, primeiro, parece um consenso, o governo digamos assim, confirma de que a economia está parada. Está preocupado com isso. Sim. Isso já é um grande avanço, no meu entendimento. Quer dizer, precisa acontecer um fato que comece a movimentar a economia, porque nós não tivemos agora, nesses 6 primeiros meses,
nenhuma agenda positiva que alavancasse. Talvez a reforma da Previdência. Sim, mas sempre aguardando a decisão da Previdência. Evidente. Mas isso foi 6 meses e ainda não se confirmou. E o que está se percebendo de concreto, pessoal, é que não há mais dinheiro circulante. Está tudo parado aguardando e as pessoas estão realmente sentindo uma falta. Tanto é que agora, por exemplo, a liberação da FGTS, que foi anunciado com glamour, agora a quantidade me parece tão pequena, mas já ajuda. Quer dizer, isso é uma coisa muito séria. Quer dizer, nós estamos parados e precisamos injetar dinheiro nesse mercado. Então, isso aí parece que é uma grande notícia, nesse primeiro momento que eu vejo. Agora, as consequências adiante, que já a construção civil questionou, porque vai paralisar isso, de que forma será feito isso, para quem, aí parece que está um pouco confuso ainda, né? Me permite eu um complemento? tenho dúvidas, Bill, se me permite um palpite aqui. Eu acho assim que a questão de R$500, né, disponibilizados, eles não significam absolutamente nada. Se me permite usar uma expressão, não sei se pode dizer que poderia usar nesse horário aqui, né? Seria mijar no incêndio. Desculpe, né? Não te ofendeu, né, com isso? Né? Não. Tá, podia falar pipi, tranquilo. professor. Mais ou menos. Ficar mais bonito, né? Simpático. Mas pensando assim, ó, que R$500 que serão injetados na economia por pessoa, enfim, num cenário em que 64% das famílias brasileiras estão endividadas, as pessoas não vão gastar esse dinheiro com consumo, vão pagar dívidas. Né? E aí significa o quê? Mas está colocando dinheiro no mercado. Eu que tenho uma loja, por exemplo, estou esperando que paguem minha dívida, o dinheiro vem para mim e vai circular de uma forma muito mais produtiva do que rendendo um nível ridículo no FGTS e pior, ficando na mão de quem não é dono do dinheiro. Eu acho que mais importante, eu saúdo a medida, tá? Não por conta da injeção que pode estar na economia, que eu acho que ela é pequena. É um coice de porco. Eu diria que é um coice de porco. É por uma questão moral. O dinheiro não é do governo, o dinheiro é do dono dele. E eu lamento o fato de não acabarem, né, com essa compulsoriedade do fundo, essa retenção obrigatória, né, que todo mundo que tem carteira assinada acaba tendo, porque afinal de contas esse dinheiro é do trabalhador, é dele. Só para acrescentar, professor, antes de passar para o professor Cássio, o movimento do governo, a gente tem que entender que não é só essa liberação dos 500 e há também um cronograma para saque de aniversário. Isso não é uma estratégia nesse sentido, no seu caso? É um ponto, sua observação? O Guedes ele tem colocado isso, no entendimento dele, esse dinheiro não pertence ao governo. E ele está certo. Então, do ponto de vista moral, a questão nem é econômica aqui, se vai girar, se não vai girar. E eu acho que não é essa tônica, apesar da grande imprensa e setores do governo colocarem dessa forma. A questão é de quem é o dinheiro. O dinheiro é do trabalhador. O trabalhador que decida. A gente sair daquela premissa arrogante que o coitado do trabalhador não tem capacidade para gerir aquilo que é seu, é algo que eu considero absurdo, imoral e antiético, sobretudo. Professor Cássio. Primeiro, só para fazer o contraponto no finalzinho do outro bloco, né, que, na minha opinião, falta um Estado mais empreendedor, mas isso é uma discussão que levaria um programa inteiro. A questão do Fundo de Garantia, eu vou falar minha fala em três níveis. Tá? Primeiro, um histórico, para o nosso telespectador entender como é que surgiu o Fundo de Garantia, etc. Depois, a questão conjuntural e estrutural. Né? Historicamente, o Fundo de Garantia vai surgir no governo Castelo Branco, né, entre 64 e 67, onde havia estabilidade no serviço privado, né, no trabalho privado, e foi uma troca de acabar com a estabilidade depois que o trabalhador tivesse 10 anos no emprego e ganhar uma certa estabilidade. Isso foi trocado, então, pelos governos militares, pelo Fundo de Garantia pelo tempo de serviço. O Fundo de Garantia de tempo de serviço, ele tem uma visão econômica que havia uma insuficiência de poupança no Brasil. Então, portanto, essa poupança compulsória, obrigatória, ajudaria a formar uma poupança, que essa poupança se transformaria em investimento e que acabaria beneficiando a sociedade como um todo. Bom, o segundo aspecto conjuntural, eu acho que é uma boa... Eu estou daqueles que defendem acabar com essa polarização, tá? Esquerda, direita, isso aí é uma besteira que só afunda o Brasil. Eu acho que essa medida do governo pontual, ela é uma medida, é um remédio de curto prazo que ajuda um pouco,
fui a favor, não sou contra, só que ela não resolve. Porque nós temos um problema estrutural no Brasil, que é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Esse é o grande problema que o país tem. Se vocês pegarem grande parte dos países desenvolvidos no mundo, a desigualdade não é tão grande. E o Brasil está nos países mais desiguais do mundo, né? Bom, então, o Brasil tem uma necessidade de crescimento econômico e que esse crescimento econômico, por meio de políticas de transferência de renda, de valorização real do salário mínimo, etc., esse crescimento econômico pode vir a se transformar em desenvolvimento econômico. Porque crescimento econômico e desenvolvimento econômico não são coisas iguais, são coisas diferentes. Então, o fundo de garantia, ele, de certa forma, vai trazer um leve aquecimento para uma economia completamente estagnada e que as próximas previsões vão caindo cada vez mais. Então, o que eu acho que vai acontecer? Essa injeção de recursos vai ajudar principalmente a quitar dívidas, né? Vai dar uma certa movimentação na economia, só que essa movimentação não é sustentável. Porque o Brasil só vai trilhar o caminho do desenvolvimento econômico a partir do momento que tenha crescimento econômico com distribuição de renda. Sem crescimento econômico com distribuição de renda, nós não vamos sair do caminho do subdesenvolvimento, num desenvolvimento galopante, cheio de lacunas, como é o caso brasileiro. O professor Cássio antecipou que ele acredita que as pessoas vão pagar suas dívidas. E aqui o professor Camilo lembrou que há um senso comum de que o brasileiro não sabe poupar e por isso algumas medidas são tomadas. Vocês acham que isso está se transformando? Qual o destino desse dinheiro? Pagar dívidas, consumo ou até mesmo reaplicar? Porque isso é uma outra perspectiva, na medida em que o fundo de garantia não tem um rendimento tão grande. Deixa eu só fazer uma consideração. O FGTS, a liberação, ele dá, de certa forma, uma injeção, dá um gás que pode fazer com que a economia respire um pouco, mas o que faz uma economia crescer é aumento de índice de produtividade. Se eu pegar toda a riqueza do Brasil e simplesmente, por decreto, resolver distribuir, vamos supor que todo mundo acordar, distribuir igualitariamente, nós vamos morrer pobres. Distribuição em si sozinha não quer dizer absolutamente nada. A distribuição, inclusive, a forma mais eficaz de fazê-lo é através do mercado pujante que permita com que a economia aumente os índices de produtividade. É isto que faz um país partir de um patamar e partir para outro, que por consequência do crescimento e do mercado dinâmico, ele acaba distribuindo melhor, e não o contrário, que é a tese que ele aplica. Mais ou menos. Tá? Mas vou trazer uma terceira perspectiva que eu ouvi aqui nesse programa. Por favor, professor. Por causa dos 500 reais, acho que algum empresário resolve ampliar a sua planta, enfim, por causa desse movimento. Não, existe toda uma estrutura. Quer dizer, você só tem aumentar a produtividade. Se você tiver emprego, né? Eu não basta eu ter 500 reais na mão, é como eu matar a minha fome comendo os meus dedos, né? Eu preciso de uma estrutura que seja desenvolvida, que desenvolva, que crie empregos, que crie oportunidades, que dê bons estudos, que dê educação, dê saúde, dê segurança, dê tudo. Quer dizer, é uma coisa muito mais macro do que botar 500 reais e achar que isso vai resolver os problemas. Para mim é coice de porco, já disse. O professor Fialkov, tá, que também é um economista, esteve aqui no programa e trouxe uma perspectiva que me marcou. Eu quero saber a opinião de vocês. No momento que a população paga essas dívidas, sejam com, por exemplo, grande parte com financeiras ou com bancos, esse dinheiro já não é injetado de novo no mercado financeiro e não vai produzir nada? Mas o mercado financeiro, ele dá dinheiro para quem? O problema do mercado financeiro, que é o capital especulativo, é justamente naquele seu maior cliente. Quem é o maior cliente de banco? É o governo. Aquele dinheiro que vai para banco, que não vai para governo, ele é reinjetado de volta. Porque o banco, ele faz o que com o dinheiro? Ele vende título público, que é governo, ou ele empresta, tá? Para fazer a economia girar. Ele não fica com o dinheiro lá dentro de um cofre parado. Tá? Isso é mais ou menos... essa tese é colocar guampa em cabeça de cavalo. Tá? É sempre o problema do sistema financeiro. É uma perspectiva. Estamos aqui em um debate. Um dado que me chamou a atenção e eu não tenho clareza, mas eu ouvi na rádio hoje que 83% do FGTS que tem, ele anual é menor do que 500, dos que têm direito a FGTS. Não sei se vocês têm um dado mais consistente, quer dizer, a quantidade, por causa do volume, né? Pô, só com 500
Não, o volume é gigantesco. No conjunto, mas eu digo individualmente, ele representa 83% da população não tem mais do que 500 por ano para retirar. Eu não sei o valor exato, mas é... Isso que eu achei, eu fiquei estarrecido com esse dado, porque... Poucos têm esse privilégio. Mesmo assim, isso que eu achei assim, apesar de ser uma questão ainda é uma discussão liberal forte, né? Por que nós, como nos Estados Unidos, tu faz o teu fundo da Previdência, tu faz a tua aplicação... E aí a alegação de que nós não temos capacidade, nós brasileiros tupiniquins, jabuticabas, né, não temos condições de pensar. E isso já é uma discussão antiga, mas, enfim... E a gente dá para o governo remunerar mal. E daí dá para o governo remunerar mal. E usar de forma espúria, concentrando em investimentos ruins. Por isso que eu acho que isso vem... Eu só vou acrescentar, então, outra perspectiva, que eu acho que o professor Cássio vai se aliar mais, é de que essa poupança é um financiamento para obras como na construção civil. Por que para a construção civil? Deveria ser. Mas a questão, assim, eu não sou tão contrário a essa questão da liberação do fundo de garantia, porque eu acho que a nossa população está muito carente de coisas, tem que liberar qualquer recurso e tal, então eu não vejo... Na verdade não sou eu que estou chorando, é a construção civil que chora. Eu vejo que a questão, ela tem que sair da questão do debate conjuntural apenas para ir para a questão estrutural, né? Na minha opinião, o nosso empresariado, de forma geral, não quero generalizar, né? Mas muitas vezes o nosso empresariado ele acaba tendo uma visão um pouco míope macroeconomicamente. Ele pensa muito no curto prazo. E no curto prazo, o que dizem para ele? Ele vê no dia a dia que é assim: quanto menos direitos sociais, quanto menos isso, mais eu vou aumentar o meu lucro. E eu não condeno dele pensar assim. Ele está pensando no dia a dia, que ele tem o quê? Um custo do trabalho, ele tem uma carga tributária extremamente regressiva. Então, ele está sufocado para pagar as contas, isso e aquilo. Então, no curto prazo, ele acaba abraçando essa ideia liberal, porque, na minha opinião, essa ideia liberal, o que ela surge? A gente tem 1% da população mundial que tem uma riqueza imensa, que é maior do que mais da metade da população do mundo. Esse 1% tem que justificar por que ele tem tanto dinheiro. Então, como é que se justifica? Com esse discurso liberal, que algumas pessoas acabam adotando ele por acreditarem nele, e aí reproduzem isso para defender o que é a manutenção desses interesses desse 1%. Bom, então o que acontece? Na questão do empresário, então ele acaba aceitando esse discurso que vai ser bom para ele no curto prazo, diminuir direito, isso e aquilo, porque ele vai aumentar o seu lucro. E é verdade, ele vai aumentar o seu lucro. Agora, se tu começa a diminuir direitos de todo o complexo industrial, de serviços, etc., tu vai começar a ter uma insuficiência de demanda, porque vai faltar de pessoas com dinheiro para comprar. E aí ele vai começar a não vender os produtos dele. E aí ele não começando a vender os produtos dele, ele vai ter que cortar mais custo, vai demitir, vai isso, e aí vai aumentando cada vez mais. Então, essa miopia macroeconômica, que eu estou criando esse termo agora, essa miopia macroeconômica, que não é culpa do empresário, ele está preocupado com o dia dele, né, dia a dia dele, etc., mas faz com que mate a galinha dos ovos de ouro no médio e longo prazo. Então, o fundo de garantia nada mais é de dar um pouquinho de dinheiro para as pessoas irem lá e gastar. Só que nós temos um problema estrutural no Brasil. E eu adianto para vocês, é bom que está sendo gravado, a gente vai ter uma retomada um pouco de crescimento no próximo trimestre, no outro, e depois, daqui a 2, 3, 4 trimestres, pode me trazer aqui e depois a gente vê, a economia vai voltar a cair de novo. Porque não é sustentável. É bom que fique gravado e é bom que grave o que vai falar também, porque daqui uns meses, daqui uns segundos trimestres a gente vê. Eu concordo com ele, eu concordo no início da conversa. Mas pelo que eu estou entendendo, a gente está olhando só essa iniciativa do governo. Não, perfeito. É uma iniciativa individual. Outras iniciativas aí, como a reforma, só para complementar o que o Camilo falou, não que eu ache que simplesmente distribuição de renda vai resolver. Claro que a distribuição de renda vem com uma melhora de um nível educacional público e gratuito, que as pessoas têm o direito de se instruírem e contribuírem com a sociedade de forma geral, etc. E aí isso vai fazer com que o investimento, tanto das faculdades públicas quanto privadas, etc., façam com que aumente a produtividade da sociedade. Então, é muito complicado, às vezes, porque são coisas... Os problemas do Brasil são problemas tão complexos que a gente não pode simplesmente dizer que uma variável fazer outra vai resolver. É um conjunto de variáveis que se afeta. O que eu estou dizendo é que a questão da distribuição de renda, e não só ela, é a chave do problema. Mas não numa distribuição de renda que todo mundo vai ganhar igual, porque as pessoas são diferentes.
o socialismo morreu, o socialismo fracassou, o capitalismo é a melhor sistema econômico, mas o capitalismo com uma intervenção do Estado na economia, especialmente em economias muito desiguais. Professor Cássio, deixa eu só passar para o professor Camilo. Eu concordo com o início da fala do Cássio quando ele diz que existe uma certa miopia. Só que eu discordo do mérito, na forma que ele colocou, que é o seguinte: o empresariado, ele tende a defender algumas pautas liberalizantes daquelas que são convenientes para ele. Então, por exemplo, a flexibilização da lei de trabalho, e via de regra ele é a favor, porque ele contrata, né? Ele quer diminuição de carga tributária, que é o Estado menor. Agora, quando tu fala para ele, por exemplo, como aconteceu agora na construção civil, em acabar com o FGTS, ou diminuir o FGTS, aí o setor ele é contrário. Aí tu fala em diminuir barreiras de importação, aí o pessoal do vinho daqui reclama. Quando tu fala em desburocratizar ou desregulamentar determinados mercados que fazem com que novos players possam entrar e concorrer com aqueles que já estão estabelecidos, eles são contrários. Então, eles não são liberais. Eles adotam algumas pautas liberais porque são convenientes para eles, porque eles vivem deste sistema. Então, eu não acho muito correto, tá? Eu, de certa forma, eu fico meio ofendido quando dizem que estes são liberais, porque não são. O liberal é aquele que defende que nós temos basicamente direito à vida, à propriedade, à liberdade, ao direito à busca da própria felicidade de cada um e que ninguém tem o direito de se meter neste tipo de busca. E não é qualquer imposição no sentido de positivar algum direito, não é um direito, é uma violação de direito, porque quando eu positivo um direito, eu estou dizendo que alguém deve pagar para este. Isto que é um liberal. Então, botar essa pecha e dizer que isto que é míope por conta disso é exatamente o contrário. Bom, e só um parênteses bem interessante, né, na fala do Camilo. Notem que no Brasil a gente está vivendo uma situação que muitas pessoas são liberais na economia e não são liberais na política, não são conservadores. Não são. Bom, aí eu vou sair da área técnica, porque a gente teve esse bloco. Esse bloco. São liberais. Com licença, peraí que agora está entrando na minha área. Quer ver eu me tornar um liberal? Quer ver eu me tornar professor, um liberal? O dia que as pessoas puderem ir e entrar em qualquer país e morar em qualquer lugar do mundo, o liberalismo teria chance de dar certo. A partir do momento que cerceia as pessoas de querer ir morar nos Estados Unidos. O menino da vila lá comprou uma passagem, eu quero morar nos Estados Unidos. Se é liberal, tem que liberar para todo mundo morar onde quiser. Só que se fizer isso, eu concordo com o resto do liberalismo. Só que o liberalismo ele existe para defender a manutenção de alguns privilégios que fazem com que as pessoas acabam na boa intenção defendendo. Nenhum liberal defende que outros paguem para si. O liberalismo deveria defender que houvesse livre circulação de pessoas pelo mundo para cada um poder morar onde quiser. Mas eu defendo isso. Bom, então vamos trazer essa pauta principal e aí depois a gente discute as pautas secundárias. Vamos fazer o seguinte, debate bom é assim, acalorado, mas com respeito, e isso é maravilhoso, mas a gente tem um tempo aqui. Claro, a televisão é uma luta, uma briga, professor, contra o tempo, o silêncio e a inércia, porque ninguém pode ficar parado aqui. E a habilidade do mediador de saber entrar no assunto e seguir pronto. Que e eu vou trazer o assunto agora, porque eu quero... Esse foi um bloco muito técnico. A gente tinha aqui dois especialistas para discutir especialmente economia. Eu vou convocar a participação dos professores para o próximo bloco, assim como os nossos convidados, né, os nossos professores ligados à economia. E vamos tentar pensar esse mundo. Eu lembro das aulas do professor Astomiro Romais aqui na Universidade Luterana do Brasil, né, quando a gente falava nesse mundo pós-moderno, essa modernidade líquida. É realmente difícil a gente manter uma identidade hoje em dia. Eu sou liberal, mas em determinado momento eu sou conservador, em outros momentos eu posso até pensar em ser socialista ou democrata, social-democrata. Tá difícil da gente manter uma identidade, vide os contextos que estão sempre tudo socialista, tudo é variação de socialista. Pois é, bom, já entramos também nessa discussão, tudo é tudo, nada é nada. Enfim, tá difícil, né, professor, trabalhar com episteme hoje em dia, né, desconstruindo verdades. Tem mais de uma verdade hoje no mundo, professor? Tem muitas. Muitas narrativas. Tem a pós-verdade, né? Que a pessoa acredita. Tem a pós-verdade. Que ela quer que seja verdade. E também tem a fake news também. E a gente vai falar sobre tudo isso no próximo bloco. A gente discute as declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro. Como é que você enxerga essas declarações? Tem muitos pontos de vista a respeito. A gente já volta, fique por aí, o debate está demais. As declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro causaram polêmica durante esta semana, após um áudio vazado em que Bolsonaro chama governadores do Norte e do Nordeste de
abre aspas, Paraíbas, o presidente se desculpou durante o evento na região. Bom, vamos lá. O presidente afirmou que não há divisões entre regiões do Brasil, após chamar os governadores nordestinos de, abre aspas, Paraíba. Como é que vocês analisam esse recorte específico? Fala fora de contexto? Uma fala coloquial? Uma forma de se expressar? Como é que vocês entendem estas e outras frases do presidente? Professor Astomiro, começa. Acho que a culpa sempre é da própria mídia, né? Porque acaba pegando esses áudios não autorizados. Você lembra do caso Recupero, né? O que é bom a gente mostra, o que é ruim a gente esconde. Deu um escândalo tremendo aquilo, né? Por muito menos, né? E hoje surge uma declaração que é absolutamente ofensiva, eu acho que para quem pensa no Brasil como um todo. Eu até quero discordar aqui do Camilo quando disse que a questão não é tão grave assim, essa divisão. Eu vejo gravíssimo e estou muito preocupado com isso. Até porque eu estou lido numa área... Não foi isso que eu falei. Tudo bem. Repete mais ou menos o que tu... Mas tu tentou amenizar um pouco essa questão da divisão, não? Não, eu falei Mas acho que nós vivemos na radicalidade extrema. E isso é muito ruim. Eu falei que é direito das pessoas tu ter individualmente alguém ficar indignado com uma situação. Sim. Tá? E eu não estou dizendo que é bom ter dois polos extremamente opostos. Sim, mas acho que esse direito ele não pode passar certos limites. Eu cito um exemplo, até porque é minha área, o fato ocorrido recentemente na Feira do Livro de Jaraguá, Jaraguá do Sul, onde correu lá uma solicitação de um manifesto online e que as pessoas, as 3 mil pessoas, que não sei se falam pela cidade, né, mas que proibiram a vinda de alguém, né, no caso da Miriam Leitão, com o seu marido, né, para fazer uma fala na Feira do Livro. Quer dizer, a radicalidade chegou a esse extremo em que as pessoas não podem mais expor o seu pensamento. Quer dizer, isso, eu me lembro da Ágora grega... fascismo, né? Uma mistura de liberal fascismo, na economia com fascismo na política. Como eu, né? É diferente o seu pensamento, você é proibido de falar. Quer dizer, e isso chega a um extremo que é muito preocupante. Né? Sempre aconteceu, já ficamos sabendo agora. Tá cada vez pior. Mas eu digo assim, a Ágora grega, o que fazia? As pessoas vinham em praça pública para discutir os pensamentos contraditórios. Eu não concordo com você por essa razão. Quer dizer, nós levamos a discussão num âmbito absolutamente racional, né? Para que as pessoas não leiam a carta. Né? As pessoas não raciocinam pelo fígado, né? Não pode ser esse raciocínio pelo fígado, né? A questão foi citada aí do filho do presidente ser indicado. Quer dizer, pode, não pode, porque depende, porque se é filho do cara, eu sou a favor dele, então pode, mas se não fosse, eu seria contra. Quer dizer, essa radicalidade foge absolutamente de toda a racionalidade humana, né? Então, nós chegamos num ponto muito perigoso. Eu acho que nós avançamos para um campo em que a gente depois não tem mais como... A gente está alimentando... A própria Mônica, quer dizer, a própria Miriam Leitão, acho que foi uma das que, durante longo tempo, bateu fortemente nas esquerdas e tal. Quer dizer, alimentou, talvez, esses cães famintos que hoje mordem ela, né? Quer dizer, a coisa é muito complexa nesse aspecto. Então, me preocupa essa divisão. Até não sei se não fugimos do... Não, eu achei a observação perfeita e eu fiquei pensando, quando o senhor trouxe esse resgate histórico das discussões nas praças, na antiguidade, eu fiquei pensando se hoje as pessoas realmente discutem ou elas lacram. Sabe o termo lacrar? Tem muito assim, tipo assim, fica quieto porque eu... Tenho razão e eu estou lacrando. Você sabe que eu milito Só deixa eu, Cássio, eu ouvi um pouquinho o professor aqui. Não, eu acho que a questão especial da pergunta do presidente, eu ainda vejo, evidentemente que a mídia trabalha em cima, né, faz um alarde maior do que de fato é. Eu vejo muito nosso presidente vivendo da forma como ele sempre viveu, talvez até como candidato ainda. Ele fala o que pensa, diz, ele não se preocupa com nenhuma reação. Ele fala como se estivesse sentado num boteco tomando aqui uma cervejinha, assim. Faz uma opinião. Ele sempre foi assim. Ele fez a sua campanha assim. Né? E eu acho que, claro, ele precisaria talvez uma orientação, porque hoje ele é representante de uma nação e é o nosso líder máximo. Então fica uma situação complicada na medida que ele toma e fala essas questões. Mas ele talvez está dizendo assim, ó, assim eu me elegi e assim eu vou viver até o fim. Bom, enfim, é um risco. Isso sabe, professor, uma coisa que eu acho que é até um elogio que tem que se fazer ao presidente, é que ele me passa a ser uma pessoa muito autêntica, né? Ele é isso. Ou seja, ele e ele não está mudando. Ele não está mudando. Ele se elegeu assim, é aquele tio do churrasco lá que chega e fala um monte de coisa que algumas pessoas ficam chocadas. Ele é autêntico e talvez ele tenha sido eleito porque as pessoas estavam necessitando de autenticidade na política. Cansadas de falsidade, isso, aquilo. E ele foi
Mas, cara, será que também não é uma estratégia, né? Parte de estratégia, talvez seja mais estratégia porque, assim, enquanto está levantando essa série de discussões em cima das suas falas, as coisas importantes estão passando por baixo dos panos. Perdemos a Petrobras, o controle sobre ela, a distribuidora. A questão Perdemos. Eu acho que 80%. Eu acho que a questão até... A coisa que é minha, é dos meus filhos, dos meus netos, não é mais meu. É gravíssimo. Nunca vi dividendos. Eu acho que o que cerca, talvez tenha usar isso como estratégia, mas eu particularmente acho que ele, pontualmente, é a autenticidade dele daquele jeito, etc. Eu vou acrescentar aqui, só para ter o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, acredita que a repercussão negativa dessas declarações recentes, abre aspas, é porque Jair Bolsonaro, seu jeito de ser muito honesto. Esse é o ponto. Aí tá, autenticidade não quer dizer honestidade, né? São coisas separadas. Eu traria a questão autêntico, né? Ele é assim. Esse é o ponto. É ele. É isso. Né? Ele é autêntico, ele é assim. Depois de que ele pegou o bastão. Mas o que eu queria trazer, trazendo um pouco, puxando esse gancho da questão do Nordeste, primeiro, somos todos brasileiros. Né? O Nordeste tem uma participação extremamente importante para o Brasil, assim como as outras regiões, e somos todos brasileiros. Eu fico muito triste quando eu vejo falas pejorativas, preconceituosas, porque eu acho que é pessoas que não têm uma evolução espiritual ainda avançada. Né? Então, trazer essa questão. Agora, outra questão que eu queria trazer, aí traz uma questão mais geopolítica, que me traz essa preocupação desses bairrismos, porque isso daqui a pouco pode levar no futuro, de repente, até uma divisão territorial do Brasil, que serviria a interesses geopolíticos muito fortes. E que talvez isso possa ser alimentado com interesses estrangeiros nessa divisão do país. Nós quase tivemos uma divisão no Brasil lá em 64. Né? Em 61, 64, quando tal. Então, é isso que eu queria trazer a atenção do telespectador. Professor Camilo. Assim, a fala dele, eu acho que foi infeliz. Eu acho que ele não devia dizer na posição que ele está. Ponto. Agora, ele falou sobre um contexto também político, onde a gente sabe que quem garantiu a votação dele de forma mais contundente não foi o Nordeste. Então, politicamente, ele não tem um alinhamento com grande parte dos governadores de lá. O que é normal também. Mas o que me chama mais atenção é a forma que se maximiza, né, os desvios, vamos chamar assim, do Bolsonaro. Poxa, eu lembro do Lula ter falado do grelho duro, ter falado do pessoal de Pelota como os viadinhos. Tá? Coisas que eu considero muito pior, mas muito, muito pior. E não se deu, né, todo esse cartaz que se deu agora o Bolsonaro. Então, qualquer coisa que o Bolsonaro fale, ele está ferrado. Mas também, qualquer coisa que o Bolsonaro fale, as pessoas dizem isso não é um erro, porque no passado se cometeu isso. Não é isso que eu estou dizendo. O presente, os erros do presente com os erros do passado. Acho que isso nós temos que fazer uma ruptura nesse processo. Está errado, foi errado lá, está errado aqui. Não dizer agora está certo, porque lá foi errado, lá fizeram. E de volta essa polarização, né? Está destruindo. Só uma coisinha, eu não estou dizendo que está certo. Eu acho que não se deu muita vazão naquele caso aqui e não se deveria dar grande vazão aqui também. Então eu vou entrar na pergunta final para vocês. O papel, de novo, da mídia. Tá? Vocês acham que a mídia dá uma repercussão muito maior para as falas do presidente do que das decisões, por exemplo? Aqui, eu não me lembro quem falou aqui, enquanto está se discutindo as falas do Bolsonaro, decisões estão sendo tomadas. Questões econômicas, né? Esse é o grande risco, porque a notícia precisa chocar, precisa estremecer, e é isso que está se aproveitando às vezes, eu acho também. Essa é uma questão. Agora, tu vê, logo na sequência ele foi lá para a Bahia, o presidente, e abraçou, vocês viram aquela cena ali, que ele abraçou a inauguração de um aeroporto e pediu para levantar quem é que aqui mas era um povo selecionado. Sim, também não era o povo, na verdade. O que faz isso? Em resposta à perturbação que foi gerada em função de um fato. O pessoal vai atrás dele, tá? Nós estamos selecionados assim. Eu me lembro na eleição, ainda 2000, início de 2018. O selecionado, eu acredito que o professor quis dizer de que estavam ali só apoiadores. 2018, ele veio aqui, antes ainda de começar a campanha, ele chegou no Salgado Filho. Eu cheguei junto naquele voo. Chegou no Salgado Filho, era gente aclamando, inacreditável. Levaram ele lá ele tem, da mesma forma que se fosse o Lula ia acontecer a mesma coisa, tá? Ele também tem os seus seguidores, seus fãs. E isso, o que vocês acham, para fechar? Palavra de cada um. Isso está ajudando o Brasil, e aqui a mídia a gente também tem que fazer uma meia-culpa.
Sim. Eu preferia que tivesse outras pautas. Eu preferia que nós tivéssemos com isso que eu quero entender. Outro debate. Eu falei isso na primeira abertura aqui. Eu acho lamentável, estamos discutindo de novo um assunto que, na minha visão, já devia ter sido superado. E, pelo visto, vai se continuar. E, com isso, não está querendo se minimizar o fato da transgressão. Quer dizer, nós temos que buscar o reparo àquelas ilegalidades que estão e vão sendo cometidas, porque é isso que nós queremos. Agora, nós não podemos também ficar só nessa discussão que não nos levará a nada. Nós precisamos, de fato, as reformas necessárias, voltar de novo a produzir, né, que o mercado comece a retomada do crescimento, enfim, essas seriam pautas interessantes aqui. Respondendo essa pergunta final, professor Cássio? Bom, como eu falei, eu vejo com muita preocupação essa polarização, porque está sendo uma polarização doentia. Tu observa as pessoas que têm ódio ao Lula, ódio ao Bolsonaro, e aquilo transparece na fala. Isso é uma coisa que a gente tem que... O Brasil, ele é um país muito grande, ele tem possibilidade de várias visões. É idiotismo separar direita e esquerda. Tem várias direitas, tem várias esquerdas. A esquerda contribuiu muito para o país, a direita também teve as suas contribuições. Essas alternâncias, às vezes, acabam trazendo visões que se complementam ao longo do ciclo. Sim. Agora, o que me preocupa é as pessoas daqui a pouco satanizarem o carteiro e fazerem com que não leiam a carta. Por exemplo, tem que ler Marx, tem que ler Hayek, tem que ler Keynes, tem que ler de tudo. Não vou ler Marx. Marx não pode ser lido. Hayek não pode ser lido. Tem que ler tudo. Quanto mais tu lê tudo, quanto mais tu tiver... As pessoas têm que começar a debater no campo das ideias. E não debater pessoas, ou debater... tem que debater ou coisas. Tem que debater ideias, que foi a questão que tu falaste. Professor Camilo. Você debatia ideias. O bolsonarismo, ao meu ver, ele é produto, sim, de uma radicalização que começou antes. Essa conta eu coloco na conta do PT. Tá? Essa é a minha visão. É culpa do PT. Não, mas eu acho que... Eu não estou nem defendendo o Bolsonaro. Eu estou dizendo que se acabou criando uma polarização... Mas vamos lá, quem é que o Bolsonaro projetava na Câmara Federal? Era Jean Willis, Maria do Rosário, era sempre na briga. Uma alimentava o outro. Tá? É que na época o PT era governo e isso acabou alimentando o outro lado, que voltou com o mesmo poder de força, entendeu? Só que no sentido inverso. O que eu gostaria que fosse? Eu gostaria que a gente fosse que nem a Suíça. Quem é o presidente da Suíça? Ninguém sabe quem é o presidente da Suíça. Não tem presidente da Suíça. Tá? Quem é o ministro, que no caso é secretário de Estado de Educação nos Estados Unidos? Nem eles sabem. É insignificante. Tá? Eles têm um limite de operação tão baixo que não influencia na vida das pessoas. E a gente aqui fica o tempo inteiro discutindo a política nacional, porque eles decidem demais as nossas vidas. Eles decidem o que o nosso futuro, como vai ser, o que nós vamos estudar. Vamos todos morar na Suíça. Quem quiser morar na Suíça, entra na Suíça. Sempre debochando, Cássio. Aí não, também. Não, mas é a questão do liberalismo. Eu tô falando né? sério. Senhores, vamos manter o respeito, que até agora estava tudo funcionando muito bem. Professor Astomiro, sabe as palavras para fechar este programa? Sabe as palavras. Não, só reiterar a minha preocupação com o quadro que a gente vive. O que a gente menos precisa nesse momento é o confronto. Exatamente. A questão, por exemplo, as falas que surgem, eu acho assim, todo dia a gente vê que o presidente, inclusive, está sapateando sobre a nossa inteligência. Eu considero isso, porque, por exemplo, desacreditar o INPE. São cientistas que estão lá fazendo uma pesquisa do desmatamento. Não existe, porque é mentira. Quer dizer, que você vai desacreditar a pesquisa sobre a questão das drogas da Fiocruz, né? Colocados no lixo também, não pode. Né? A questão, por exemplo, do IBGE, você reduz a própria... para que não apareça os números de desempregados. Quer dizer, você começa a ir contra os fatos, quer dizer, aí começa a gerar na gente uma preocupação muito grande. Porque o próprio Osmar Terra falou agora recentemente que nós estamos... A questão da fome, né, que foi negada também pelo presidente, né, diz que nós vivemos níveis de Dinamarca, de países nórdicos, né? Que a nossa fome é nórdica. E eu acho isso de um descaramento, de uma falta de respeito com as pessoas pobres nesse país. Eu tive esse dia num evento de lançamento de um projeto de leitura
e livros ali na Assembleia. Quando eu saí de lá, era 9 da noite, na porta do palácio, na Assembleia, o que tem de pobres dormindo na rua, vocês não são capazes de imaginar. E se isso não representa fome, não representa miséria, não representa pobreza, representa o quê? Para fechar, então, num linha um pouquinho mais de otimismo, mais light. Saiu no Valor Econômico hoje que das carteiras intermitentes criadas aí pela reforma trabalhista, nós tivemos mais de 10 mil novas contratações nesse último mês. Está desde junho de 2013. O que é muito bom, quer dizer, é uma coisa que nós esperamos e desejamos aí, né?